Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar sobre a nossa enquete semanal que tratou da questão do Paraguai, né, da destituição do presidente Fernando Lugo no Paraguai. Bom, é uma questão extremamente atual, né, ela vem ocorrendo nas últimas semanas, é uma questão que está presente no noticiário atual e o que acontece é que ela se centra no fato de que hoje em dia na América do Sul não é mais possível, não há condições políticas, não há condições econômicas, nem econômicas de haver uma ditadura sem disfarces. Portanto, a questão se é ou não uma democracia é essencial para todos os países da América do Sul. Por isso que uma destituição como a que houve no Paraguai suscitou dúvidas aí no continente sobre se ela mantém o Paraguai como um país democrático ou não, ou como isso afetou a democracia. Então, a nossa enquete semanal teve a seguinte pergunta: sobre a retirada da presidência de Fernando Lugo no Paraguai, você acha que A. prejudicou a democracia a ponto de ser uma ruptura democrática? B. prejudicou a democracia, mas sem ser uma ruptura democrática? C. prejudicou levemente a democracia? Ou D. não prejudicou a democracia? Então a gente pode ver que os internautas se concentraram mais nas duas primeiras alternativas, né? De que prejudicou a democracia a ponto de ser uma ruptura democrática ou não prejudicou a democracia, ou seja, transmite o debate que está acontecendo principalmente na América do Sul. Claro que os outros continentes têm uma certa atenção, mas isso afeta basicamente a América do Sul e está acontecendo esse debate. Afinal de contas, a destituição de Fernando Lugo foi um golpe de Estado? Foi um processo democrático? Foi um processo mais ou menos democrático? Em que sentido? Até que ponto? Ou seja, é uma questão muito complexa e vital na questão da retirada do presidente Lugo. Bom, vamos começar do começo. Prejudicou a democracia a ponto de ser uma ruptura democrática? Primeira pergunta, prejudicou a democracia? Bom, processos de destituição de presidentes em sistemas presidencialistas são comuns, estão previstos, ainda bem, dentro das regras constitucionais, né, de praticamente todos os países que têm regimes presidencialistas. É um mecanismo necessário, afinal de contas, os poderes têm que se autocontrolar, né? Ok. Agora, a Constituição Paraguaia previa esse mecanismo? Sim, previa. Previa a destituição do presidente pelo parlamento. Eles têm uma Câmara dos Deputados, eles têm um Senado, e a pergunta é: seguiu-se no procedimento paraguaio o que estava previsto na Constituição? A resposta tem uma certa complexidade, porque a Constituição paraguaia permitia ao parlamento, né, destituir o Lugo, mas não fixava praticamente condições em termos de prazos, né? Então a gente vê que a destituição dele se deu em algo como 1 dia e meio, né, de processo, que é um processo incrivelmente acelerado sob qualquer ponto de vista. Mas a Constituição não estabelecia prazos. Aí você pode pensar assim: bom, se não eram estabelecidos prazos, então a destituição foi dentro do processo legal e não afetou, no caso, a democracia paraguaia. Mas aí a questão é analisar o próprio processo legal. Por quê? Porque não basta um sistema de poder se ater à Constituição para que
o sistema seja democrático, porque uma Constituição pode falar qualquer coisa. Uma Constituição pode, mesmo uma Constituição democraticamente feita, né, pode falar, por exemplo, o mandato deve ser de 15 anos. É só um exemplo um pouco extremo. Será que isso seria uma democracia com mandato presidencial de 15 anos? Talvez isso exceda os prejuízos à democracia e não se pode considerar o país democrático. Então, o próximo passo, a próxima pergunta a ser respondida é: o fato da Constituição do Paraguai não estabelecer prazo nenhum para a destituição do presidente pelo parlamento, ou seja, pode ser feito com somente 2 horas de defesa, como aconteceu no caso do Paraguai. Uma Constituição feita deste modo, sem estabelecer quase nenhum prazo e podendo ser uma destituição imediata do presidente pelo parlamento, pode ser considerado uma Constituição minimamente democrática? Pergunta difícil. Mas a gente pode, para responder essa pergunta, usar alguns exemplos dos sistemas parlamentaristas. Em sistemas parlamentaristas, não existe muita burocracia para se destituir o chefe do Poder Executivo, o primeiro-ministro. Basta que a maioria dos parlamentares decidam, a maioria absoluta de um parlamento decida, e o primeiro-ministro é destituído. Nos sistemas presidencialistas, em geral, você precisa de por volta de 2/3 dos votos parlamentares para destituir um presidente. Então, nos sistemas parlamentaristas não costuma haver grandes exigências de prazo. Nos sistemas presidencialistas, muitas vezes há, né, a exigência de ampla defesa. Bom, a questão é que no Paraguai não há essa exigência e 39 dos 45 senadores, bem mais do que 2/3 do Senado, votaram a favor da destituição do Lugo. Então, realmente é ruim para a democracia do país, né? Uma destituição feita em 1 dia e meio, né? É bastante ruim. Afinal de contas, o poder político do país fica de uma forma truncado, com um legislativo tão oposto ao executivo. Afeta a qualidade da democracia paraguaia, sim. Não tanto... Ou seja, é uma lei que não torna o regime presidencialista realmente forte e efetivo. Afinal de contas, o presidente não tem absolutamente direito à ampla defesa, segundo as leis paraguaias, num processo de impeachment, tanto que teve 2 horas para se defender em 1 dia e meio de processo. Então, sim, a democracia do Paraguai é afetada, mas pode-se dizer que continua o país dentro dos limites minimamente democráticos. Nesse caso, eu acho que a alternativa mais adequada seria a B, ou seja, prejudicou a democracia, mas sem chegar a ser uma ruptura democrática. Mas é preciso deixar claro que processos de 1 dia e meio para tirar o chefe do executivo, sim, dão uma ideia de uma democracia com uma baixa qualidade, mas, mesmo assim, acima dos limites mínimos para se considerar um país uma democracia. Isso precisa ficar claro porque é importante. Afinal de contas, a enorme maioria do parlamento do Paraguai votou pela cassação do Lugo, apesar de que seria interessante para a população do país verificar as suas leis para que o Poder Executivo seja de fato presidencialista e ele tenha direito a uma ampla defesa em processos de destituição do presidente. Bom, na semana que vem a gente vai discutir a nossa próxima enquete, né, no domingo que vem, cujo enunciado é: qual é a principal disputa no atual conflito na Síria? As alternativas são A, entre um sistema estatal mais democrático ou mais autoritário; B,
entre um sistema estatal mais pró-Rússia ou mais pró-Estados Unidos e Europa. C. Entre um sistema estatal mais laico ou mais religioso. Ou D. Entre um sistema estatal mais conservador ou mais liberal. Lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições no mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!